Neville Goddard Universo Quântico apresenta o livro O Poder da Consciência, de 1952. Hoje continuarei com capítulos exclusivos desse livro maravilhoso. Preferi fazer o áudio em duas partes para não ficar muito extenso. Espero que apreciem. E bons estudos. Capítulo 23. Histórias de casos. Será extremamente útil neste momento citar uma série de exemplos específicos da aplicação bem-sucedida desta lei. Histórias de casos reais são fornecidas. Em cada um deles, o problema é claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para atingir o estado de consciência requerido é completamente descrita. Em cada um desses casos, o autor deste livro ficou pessoalmente preocupado ou foi informado dos fatos pela pessoa envolvida. Estudo de caso 1. Esta é uma história com todos os detalhes que conheço pessoalmente. Na primavera de 1943, um soldado recentemente recrutado estava estacionado num grande acampamento militar na Louisiana. Ele estava extremamente ansioso para sair do exército, mas apenas de uma forma totalmente honrosa. A única maneira de fazer isso era solicitar dispensa. O pedido então exigia a aprovação de seu comandante para entrar em vigor. Com base nos regulamentos do Exército, a decisão do comandante era final e não podia ser apelada. O soldado, seguindo todos os procedimentos necessários, solicitou dispensa. Em 4 horas, esta inscrição foi devolvida, desmarcada como reprovada. Convencido de que não poderia recorrer da decisão a qualquer autoridade superior, militar ou civil, voltou-se para sua própria consciência, determinado a confiar na lei da suposição. O soldado percebeu que a sua consciência era a única realidade, que o seu estado particular de consciência determinava os acontecimentos que encontraria. Naquela noite, no intervalo entre ir para a cama e adormecer, ele se concentrou em usar conscientemente a lei da suposição. Na imaginação, ele se sentia em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou seu apartamento, isto é, em sua mente ele realmente viu seu próprio apartamento, imaginando mentalmente cada um dos cômodos familiares com todos os móveis vividamente reais. Com esta imagem claramente visualizada, e deitado de costas, ele relaxou completamente fisicamente. Dessa forma, ele induziu um estado próximo ao sono, ao mesmo tempo que mantinha o controle da direção de sua atenção. Quando seu corpo ficou completamente imobilizado, ele presumiu que estava em seu próprio quarto e sentiu-se deitado em sua própria cama, de uma sensação muito diferente daquela de estar deitado em uma cama militar. Na imaginação, ele se levantou da cama e caminhou de cômodo em cômodo tocando vários móveis. Ele então foi até a janela e com as mãos apoiadas no parapeito olhou para a rua que dava para seu apartamento. Tudo isso era tão vívido em sua imaginação que ele viu em detalhes a calçada, as grades, as árvores e o familiar tijolo vermelho do prédio do outro lado da rua. Ele então voltou para sua cama e sentiu que estava adormecendo. Ele sabia que era muito importante para o uso bem-sucedido desta lei que, no momento em que adormecesse, a sua consciência fosse preenchida com a suposição de que ele já era o que queria ser. Tudo o que ele fez na imaginação baseou-se na suposição de que não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado representava esse drama. Noite após noite, na imaginação, ele se sentia, dispensado com honra, de volta à sua casa, vendo todo o ambiente familiar e adormecendo em sua própria cama. Isso continuou por 8 noites. Durante 8 dias, sua experiência objetiva continuou a ser diretamente oposta à sua experiência subjetiva na consciência, todas as noites, antes de dormir. No 9º dia, chegaram ordens do quartel-general do batalhão para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Pouco depois de isso ter sido feito, ele recebeu ordem de se apresentar ao gabinete do coronel. Durante a discussão, o coronel perguntou-lhe se ainda desejava sair do exército. Ao receber resposta afirmativa, o coronel disse que discordava pessoalmente, embora tivesse fortes objeções à aprovação da quitação, decidiu ignorar essas objeções e aprová-la. Em poucas horas o pedido foi aprovado e o soldado, agora civil, estava num trem com destino à casa.
Estudo de caso 2. Esta é uma história impressionante de um empresário extremamente bem-sucedido que demonstra o poder da imaginação e a lei da suposição. Conheço esta família intimamente e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui descrito. A história começa quando ele tinha 20 anos. Ele era o segundo mais velho de uma grande família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios de uma pequena empresa de merchandising. Aos 18 anos, o irmão mencionado nesta história deixou o país em que moravam e viajou 3.000 quilômetros para entrar na faculdade e completar seus estudos. Pouco depois de seu primeiro ano de faculdade, ele foi chamado para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado aos negócios de seu pai. Através das maquinações dos seus associados, o pai não só foi forçado a abandonar o seu negócio, mas foi objeto de falsas acusações que impugnavam o seu caráter e integridade. Ao mesmo tempo, ele foi privado de sua participação legítima no patrimônio da empresa. O resultado foi que ele se viu em grande parte desacreditado e quase sem um tostão. Foi nessas circunstâncias que o filho foi chamado da faculdade para casa. Ele voltou com o coração cheio de uma grande resolução. Ele estava determinado a se tornar um sucesso extraordinário nos negócios. A primeira coisa que ele e o pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que tinham para abrir seu próprio negócio. Alugaram uma pequena loja numa rua lateral, não muito longe do grande negócio do qual o pai era um dos principais proprietários. Lá eles começaram um negócio voltado para o verdadeiro serviço à comunidade. Foi pouco depois que o filho, com a consciência instintiva de que o trabalho estava fadado a funcionar, usou deliberadamente a imaginação para atingir um objetivo quase fantástico. Todos os dias, no caminho de ida e volta para o trabalho, ele passava pelo prédio do antigo negócio de seu pai, o maior negócio do gênero no país. Foi um dos maiores edifícios, com localização de maior nesta história. Usaremos nomes hipotéticos e presumiremos que o nome de família do filho era Lordard. Onde a placa dizia FN Motte Co., na imaginação ele realmente viu o nome, letra por letra, J.N. Lordard Sons. Ele permaneceu olhando para a placa com os olhos bem abertos, imaginando que dizia J.N. Lordard Sons. 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, durante 2 anos, ele viu o nome de sua família na frente daquele prédio. Ele estava convencido de que se tivesse a convicção suficiente de que uma coisa era verdade, certamente seria assim, e ao ver na imaginação o nome de sua família na placa, o que implicava que eles eram os donos do negócio, ele se convenceu de que um dia ele seria o dono. Durante esse período, ele contou a apenas uma pessoa o que estava fazendo. Ele confidenciou à sua mãe, que com amorosa preocupação tentou desencorajá-lo a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos depois, a grande empresa faliu e o cobiçado edifício foi colocado à venda. No dia da venda, ele não parecia mais próximo da propriedade do que 2 anos antes, quando começou a aplicar a lei da suposição. Durante este período eles trabalharam arduamente e seus clientes tinham confiança implícita neles. No entanto, eles não ganharam nada parecido com a quantia necessária para a compra do imóvel. Nem tinham qualquer fonte de onde pudessem pedir emprestado o capital necessário. O que tornava ainda mais remota a chance de consegui-lo era o fato de que esta era considerada a propriedade mais desejável da cidade e vários empresários ricos estavam dispostos a comprá-la. No próprio dia da venda, para a total surpresa deles, um homem, quase um total estranho, entrou na loja e se ofereceu para comprar o imóvel para eles. Devido a algumas condições incomuns envolvidas nesta transação, a família do filho não pôde sequer fazer uma oferta pela propriedade. Eles pensaram que o homem estava brincando. No entanto, este não foi o caso. O homem explicou que os observava há algum tempo, admirava sua capacidade, acreditava em sua integridade e que fornecer o capital para que abrissem negócios em grande escala era um investimento extremamente sólido para ele. Naquele mesmo dia a propriedade era deles. O que o filho persistia em ver em sua imaginação agora era a realidade. O palpite do estranho era mais do que justificado.
Hoje, esta família é proprietária não apenas do negócio específico mencionado, mas também de muitas das maiores indústrias do país em que vive. O filho, ao ver o nome de sua família na entrada desse grande edifício, muito antes de ele realmente existir, estava usando exatamente a técnica que produz resultados. Ao assumir a sensação de que já tinha o que desejava, ao tornar isso uma realidade vívida em sua imaginação, por meio de persistência determinada, independentemente da aparência ou das circunstâncias, ele inevitavelmente fez com que seu sonho se tornasse realidade. Estudo de caso 3. Esta é a história de um resultado muito inesperado de uma entrevista com uma senhora que veio me consultar. Certa tarde, uma jovem avó, uma mulher de negócios de Nova York, veio me ver. Ela trouxe consigo seu neto de 9 anos, que a estava visitando em sua casa na Pensilvânia. Em resposta às suas perguntas, expliquei a lei da suposição, descrevendo detalhadamente o procedimento a ser seguido para atingir um objetivo. O menino ficou sentado em silêncio, aparentemente absorto em um pequeno caminhão de brinquedo, enquanto eu explicava à avó o método para assumir o estado de consciência que seria dela caso seu desejo já fosse realizado. Contei-lhe a história do soldado no acampamento que adormecia todas as noites, imaginando-se na sua própria cama, na sua própria casa. Quando o menino e a avó estavam saindo, ele olhou para mim com grande entusiasmo e disse: "Eu sei o que quero e, agora, sei como conseguir." Surpreso, perguntei o que ele queria, e ele me disse que queria um cachorrinho. Contra isso a avó protestou vigorosamente, dizendo ao menino que havia ficado claro repetidas vezes que ele não poderia ter um cachorro em nenhuma circunstância, que seu pai e sua mãe não permitiam isso, que o menino era muito jovem para cuidar dele adequadamente. Além disso, o pai tinha uma profunda aversão por cães e, na verdade, ele odiava ter um por perto. Todos esses eram argumentos que o menino, desejando ardentemente ter um cachorro, recusava-se a entender. "Agora eu sei o que fazer", disse ele. "Todas as noites, quando vou dormir, vou fingir que tenho um cachorro e vamos passear." "Não", disse a avó, "não é isso que o Sr. Neville quer dizer. Isto não foi feito para você. Você não pode ter um cachorro." Aproximadamente 6 semanas depois, a avó me contou uma história surpreendente para ela. O desejo do menino de ter um cachorro era tão intenso que ele havia absorvido tudo o que eu havia contado à sua avó sobre como realizar o desejo de alguém, se ele acreditava implicitamente que finalmente sabia como conseguir um cachorro. Colocando em prática essa crença, por muitas noites o menino imaginou um cachorro deitado em sua cama ao lado dele. Na imaginação, ele acariciou o cachorro, sentindo seu pelo. Coisas como brincar com o cachorro e levá-lo para passear encheram sua mente. Em poucas semanas isso aconteceu. Um jornal da cidade onde o menino morava organizou uma programação especial ligada à Semana da Bondade com os Animais. Todos os alunos foram solicitados a escrever uma redação sobre por que eu gostaria de ter um cachorro. Depois que as inscrições de todas as escolas foram enviadas e julgadas, o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo garoto que semanas antes, em meu apartamento em Nova York, me dissera "agora sei como conseguir um cachorro" foi o vencedor. Em uma cerimônia elaborada, que foi divulgada com histórias e fotos no jornal, o menino foi premiado com um lindo cachorrinho collie. Ao contar esta história, a avó contou-me que se o menino tivesse recebido o dinheiro para comprar um cachorro, os pais teriam se recusado a fazê-lo e o teriam usado para comprar um título para o menino ou colocá-lo no banco. Banco de poupança para ele. Além disso, se alguém tivesse dado um cachorro ao menino, ele o teria recusado ou dado. Mas a maneira dramática como o menino ganhou o cachorro, a maneira como ele ganhou o concurso municipal, as histórias e fotos nos jornais, o orgulho pela conquista e a alegria do próprio menino, tudo combinado para provocar uma mudança no coração dos pais. E eles se viram fazendo o que nunca imaginaram ser possível, permitiram que ele ficasse com o cachorro. A avó me explicou tudo isso e concluiu dizendo que havia um tipo específico de cachorro pelo qual o menino havia se apaixonado. Era um collie. Estudo de caso 4. Isso foi contado pela tia da história para todo o público no final de uma de minhas palestras.
Durante o período de perguntas que se seguiu à minha palestra sobre a lei da suposição, uma senhora que assistiu a muitas palestras e teve consultas pessoais comigo em diversas ocasiões levantou-se e pediu permissão para contar uma história que ilustrasse como ela havia usado a lei com sucesso. Ela disse que ao voltar para casa depois da palestra na semana anterior, encontrou sua sobrinha angustiada e terrivelmente chateada. O marido da sobrinha, que era oficial da Força Aérea do Exército estacionado em Atlantic City, acabará de receber ordem, junto com o restante de sua unidade, para o serviço ativo na Europa. Ela disse à tia, entre lágrimas, que o motivo pelo qual estava chateada era que esperava que seu marido fosse designado para a Flórida como instrutor. Ambos amavam a Flórida e estavam ansiosos para trabalhar lá e não se separarem. Ao ouvir esta história, a tia afirmou que só havia uma coisa a fazer e que era aplicar imediatamente a lei da suposição. Vamos atualizar isso, disse ela. Se você estivesse realmente na Flórida, o que faria? Você sentiria a brisa quente. Você sentiria o cheiro do ar salgado. Você sentiria os dedos dos pés afundando na areia. Bem, vamos fazer tudo isso agora. Eles tiraram os sapatos e apagaram as luzes. Na imaginação eles se sentiam realmente na Flórida, sentindo a brisa quente, sentindo o cheiro do mar, enfiando os dedos dos pés na areia. 48 horas depois, o marido recebeu uma mudança de ordens. Suas novas instruções eram apresentar-se imediatamente à Flórida como instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, sua esposa estava no trem para se juntar a ele. Embora a tia, para ajudar a sobrinha a realizar seu desejo, juntou-se à sobrinha para assumir o estado de consciência exigido, ela não foi para a Flórida. Esse não era o desejo dela. Por outro lado, essa era a saudade intensa da sobrinha. Estudo de caso 5. Este caso é especialmente interessante devido ao curto intervalo de tempo entre a aplicação desta lei de suposição e a sua manifestação visível. Uma mulher muito importante veio até mim profundamente preocupada. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma grande casa de campo, mas como as muitas exigências que lhe eram impostas eram maiores do que o seu modesto rendimento, era absolutamente essencial que ela alugasse o seu apartamento se ela e a sua família quisessem passar o verão na sua casa de campo. Nos anos anteriores o apartamento tinha sido alugado sem dificuldade no início da primavera, mas no dia em que ela me procurou a temporada de aluguel para sublocações de verão havia terminado. O apartamento estava há meses nas mãos dos melhores corretores de imóveis, mas ninguém se interessou em visitá-lo. Depois que ela descreveu sua situação, expliquei como a lei da suposição poderia ser aplicada na solução de seu problema. Sugeri que, ao imaginar que o apartamento tinha sido alugado por uma pessoa que desejava ocupação imediata e ao assumir que esse era o caso, o apartamento dela seria realmente alugado. Para criar a necessária sensação de naturalidade e a sensação de que já era fato que seu apartamento estava alugado, sugeri que ela adormecesse naquela mesma noite, imaginando-se, não em seu apartamento, mas em qualquer lugar que ela estivesse. Dormir se o apartamento fosse alugado de repente. Ela rapidamente entendeu a ideia e disse que em tal situação dormiria em sua casa de campo, embora ainda não estivesse aberta para o verão. Esta entrevista ocorreu na quinta-feira. Às 9 horas da manhã do sábado seguinte, ela me telefonou de sua casa no campo, já animada e feliz. Ela me contou que na noite de quinta-feira adormeceu imaginando e sentindo que estava dormindo na outra cama de sua casa de campo, a muitos quilômetros de distância do apartamento que ela ocupava na cidade. Na sexta-feira, no dia seguinte, um inquilino altamente desejável, que cumpria todas as suas exigências como pessoa responsável, não só alugou o apartamento, mas alugou-o com a condição de poder mudar-se naquele mesmo dia. Estudo de caso 6. Somente o uso mais completo e intenso da lei da suposição poderia ter produzido tais resultados nesta situação extrema. Há 4 anos, um amigo da nossa família pediu que eu conversasse com seu filho de 28 anos, que não deveria viver. Ele sofria de uma doença cardíaca rara. Esta doença resultou na desintegração do órgão. Cuidados médicos longos e dispendiosos foram inúteis. Os médicos não tinham esperança de recuperação.
Durante muito tempo o filho ficou confinado à cama. Seu corpo havia encolhido quase um esqueleto, e ele só conseguia falar e respirar com grande dificuldade. Sua esposa e seus 2 filhos pequenos estavam em casa quando liguei, e sua esposa esteve presente durante toda a nossa conversa. Comecei dizendo a ele que só havia uma solução para qualquer problema e que essa solução era uma mudança de atitude. Como falar o esgotava, pedi-lhe que concordasse com a cabeça se entendesse claramente o que eu disse. Isso ele concordou em fazer. Descrevi os fatos subjacentes à lei da consciência, na verdade, essa consciência era a única realidade. Eu lhe disse que a maneira de mudar qualquer condição era mudar o seu estado de consciência em relação a ela. Como auxílio específico para ajudá-lo a assumir a sensação de já estar bem, sugeri que ele visse, em imaginação, o rosto do médico expressando espanto incrédulo ao vê-lo recuperado, contrariamente a toda razão, dos últimos estágios de uma doença incurável, que ele o vê verificando novamente seu exame e o ouve dizendo repetidamente: "É um milagre, e é um milagre." Ele não apenas entendeu tudo isso claramente, mas acreditou implicitamente. Ele prometeu que seguiria fielmente esse procedimento. Sua esposa, que estava ouvindo atentamente, garantiu-me que ela também usaria diligentemente a lei da suposição e sua imaginação, da mesma forma que seu marido. No dia seguinte embarquei para Nova York, tudo isso durante as férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois recebi uma carta dizendo que o filho havia se recuperado milagrosamente. Na minha próxima visita, conheci-o pessoalmente. Ele gozava de perfeita saúde, estava ativamente envolvido nos negócios e desfrutava plenamente das muitas atividades sociais de seus amigos e familiares. Ele me disse que desde o dia em que saí ele nunca mais teve dúvidas de que isso iria funcionar. Ele descreveu como seguiu fielmente a sugestão que eu lhe fiz, e dia após dia, viveu completamente na suposição de já estar bem e forte. Agora, 4 anos após a sua recuperação, ele está convencido de que a única razão pela qual está aqui hoje é devido ao uso bem-sucedido da lei da suposição. Estudo de caso 7. Esta história ilustra o uso bem-sucedido da lei por um executivo de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos mais proeminentes de Nova York discutiu comigo um sério problema que enfrentava. Ele me disse que as perspectivas de seu progresso e avanço pessoal eram muito sombrias. Tendo atingido a meia-idade e sentindo que uma melhoria acentuada na posição e no rendimento era justificada, ele o conversou sobre o assunto ou com os seus superiores. Disseram-lhe francamente que qualquer melhoria importante era impossível e sugeriram que, se ele estivesse insatisfeito, poderia procurar outro emprego. Isto, é claro, só aumentou a sua inquietação. Em nossa palestra, ele explicou que não tinha grande desejo de ganhar muito dinheiro, mas que precisava ter uma renda substancial para poder manter sua casa confortavelmente e prover a educação de seus filhos em boas escolas e faculdades preparatórias. Ele achou isso impossível com sua renda atual. A recusa do banco em assegurar-lhe qualquer avanço num futuro próximo resultou num sentimento de descontentamento e num desejo intenso de garantir uma posição melhor com consideravelmente mais dinheiro. Ele me confidenciou que o tipo de trabalho que ele mais gostaria de ter no mundo seria aquele em que administrasse os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou uma grande universidade. Ao explicar a lei da suposição, afirmei que a sua situação atual era apenas uma manifestação do conceito que tinha de si mesmo e declarei que, se quisesse mudar as circunstâncias em que se encontrava, poderia fazê-lo alterando o conceito que tinha de si mesmo. Para provocar esta mudança de consciência e, portanto, uma mudança na sua situação, pedi-lhe que seguisse este procedimento todas as noites, pouco antes de adormecer, e na imaginação, ele sentiria que estava se aposentando no final de um dos mais dias importantes e bem-sucedidos de sua vida. Ele deveria imaginar que havia realmente fechado um acordo naquele mesmo dia para ingressar no tipo de organização em que desejava estar e exatamente na capacidade que desejava. Sugeri-lhe que, se conseguisse preencher completamente a sua mente com esse sentimento, experimentaria uma sensação definitiva de alívio. Nesse estado de espírito, sua inquietação e descontentamento seriam coisas do passado.
Ele sentiria o contentamento que vem com a realização do desejo. Acabei assegurando-lhe que, se fizesse isso com fidelidade, inevitavelmente conseguiria o tipo de posição que desejava. Esta foi a primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu esse procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a este executivo se ele estaria interessado em ingressar na fundação numa capacidade executiva de gestão de investimentos. Depois de uma breve discussão, ele aceitou. Hoje, com um rendimento substancialmente mais elevado e com a garantia de um progresso constante, este homem está numa posição que excede em muito tudo o que esperava. Estudo de caso 8. O homem e a mulher nesta história assistem às minhas palestras há vários anos. É uma ilustração interessante do uso consciente desta lei por duas pessoas concentradas no mesmo objetivo ao mesmo tempo. Este homem e sua esposa eram um casal excepcionalmente dedicado. A vida deles era completamente feliz e totalmente livre de problemas ou frustrações. Há algum tempo eles planejavam mudar-se para um apartamento maior. Quanto mais pensavam sobre isso, mais percebiam que o que queriam era uma linda cobertura. Ao discutirem o assunto juntos, o marido explicou que queria um com uma janela enorme e uma vista magnífica. A esposa disse que gostaria que um lado das paredes fosse espelhado de cima a baixo. Ambos queriam ter uma lareira a lenha. Era obrigatório que o apartamento fosse na cidade de Nova York. Durante meses eles procuraram em vão por um apartamento assim. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase impossível. Eles eram tão escassos que não só havia listas de espera para eles, mas também estavam envolvidos todos os tipos de acordos especiais, incluindo prêmios, compra de móveis, etc. Novos apartamentos eram alugados muito antes de serem concluídos, muitos deles alugados de acordo com a planta do prédio. No início da primavera, depois de meses de busca infrutífera, finalmente encontraram um que consideraram seriamente. Era um apartamento de cobertura num prédio em fase de conclusão na parte alta da Quinta Avenida, de frente para o Central Park. Tinha uma séria desvantagem. Por ser um prédio novo, não estava sujeito a controle de aluguel e o casal achava que o aluguel anual era exorbitante. Na verdade, eram vários milhares de dólares por ano a mais do que eles haviam pensado em pagar. Durante os meses de primavera, março e abril, eles continuaram olhando várias coberturas espalhadas pela cidade, mas sempre voltavam para esta. Finalmente, decidiram aumentar substancialmente o valor que pagariam e fizeram uma proposta que o agente do edifício concordou em encaminhar aos proprietários para consideração. Foi nesse ponto, sem discutir o assunto entre si, que cada um decidiu aplicar a lei da suposição. Só mais tarde é que cada um soube o que o outro tinha feito. Noite após noite, os dois adormeceram imaginando no apartamento que estavam pensando. O marido, deitado de olhos fechados, imaginava que as janelas do seu quarto davam para o parque. Ele se imaginaria indo até a janela logo pela manhã e apreciando a vista. Ele se sentiu sentado no terraço com vista para o parque, tomando coquetéis com sua esposa e amigos, todos gostando muito. Ele preencheu sua mente sentindo-se realmente na cobertura e no terraço. Durante todo esse tempo, sem que ele soubesse, sua esposa fazia a mesma coisa. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários, mas eles continuaram a imaginar, todas as noites, ao adormecerem, que estavam realmente dormindo na cobertura. Um dia, para total surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde moravam lhes disse que a cobertura estava vazia. Eles ficaram surpresos porque o prédio deles era um dos edifícios mais cobiçados da cidade, com uma localização perfeita no Central Park. Eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando conseguir um apartamento em seu prédio. O fato de uma cobertura ter sido disponibilizada inesperadamente foi mantido em segredo pela administração, porque eles não estavam em condições de considerar nenhum candidato para ela. Ao saber que o imóvel estava vago, este casal imediatamente solicitou que o imóvel fosse alugado, apenas para ser informado de que isso era impossível.
O fato é que não só havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura no prédio, mas ela estava prometida a uma família. Apesar disso, o casal teve uma série de reuniões com a administração, ao final das quais o apartamento passou a ser deles. Como o prédio estava sujeito ao controle de aluguel, o aluguel era exatamente o que eles planejavam pagar quando começaram a procurar uma cobertura. A localização, o apartamento em si e o grande terraço que o rodeia a sul, poente norte foram além de todas as suas expectativas, e na sala de um lado há uma janela gigante de 15 pés por 8 pés com uma vista magnífica. Do parque central, uma parede é espelhada do chão ao teto e há uma lareira a lenha. Capítulo 24. Falha. Este livro não estaria completo sem alguma discussão sobre o fracasso na tentativa de uso da lei da suposição. É perfeitamente possível que você tenha tido ou venha a ter uma série de falhas a este respeito, ou muitas delas em assuntos realmente importantes. Se, depois de ler este livro, tendo um conhecimento profundo da aplicação e do funcionamento da lei da suposição, você aplicar fielmente num esforço para alcançar algum desejo intenso e falhar, qual é a razão? Se a pergunta: você persistiu o suficiente? Você pode responder: sim. E ainda assim a realização do seu desejo não foi realizada, qual é a razão do fracasso? A resposta a esta pergunta é o fator mais importante para o uso bem-sucedido da lei da suposição. O tempo que leva para que sua suposição se torne realidade, seu desejo de ser realizado, é diretamente proporcional à naturalidade do seu sentimento de já ser o que deseja ser ou de já ter o que deseja. O fato de não lhe parecer natural ser o que você imagina ser é o segredo do seu fracasso. Independentemente do seu desejo, independentemente de quão fiel e inteligentemente você siga a lei, se você não se sentir natural em relação ao que deseja ser, você não será isso. Se não lhe parecer natural conseguir um emprego melhor, você não conseguirá um emprego melhor. Todo o princípio é vividamente expresso pela frase bíblica: você morre em seus pecados, você não transcende do seu nível atual para o estado desejado. Como essa sensação de naturalidade pode ser alcançada? O segredo está em uma palavra: imaginação. Por exemplo, esta é uma ilustração muito simples: suponha que você esteja firmemente acorrentado a um grande e pesado banco de ferro. Você não poderia correr, na verdade, nem mesmo poderia andar. Nessas circunstâncias, não seria natural que você fugisse. Você nem conseguia sentir que era natural correr. Mas você poderia facilmente se imaginar correndo. Naquele instante, enquanto sua consciência está repleta de sua corrida imaginada, você esqueceu que está preso. Na imaginação, sua corrida era completamente natural. A sensação essencial de naturalidade pode ser alcançada preenchendo persistentemente sua consciência com imaginação ou imaginando-se sendo o que deseja ser ou tendo o que deseja. O progresso só pode surgir da sua imaginação, do seu desejo de transcender o seu nível atual. O que você deve sentir verdadeira e literalmente é que com a sua imaginação todas as coisas são possíveis. Você deve compreender que as mudanças não são causadas por capricho, mas por uma mudança de consciência. Você pode não conseguir alcançar ou manter o estado específico de consciência necessário para produzir o efeito que deseja. Mas, uma vez que você saiba que a consciência é a única realidade e é o único criador do seu mundo particular e tenha gravado essa verdade em todo o seu ser, então você saberá que o sucesso ou o fracasso estão inteiramente em suas próprias mãos. Se você é ou não disciplinado o suficiente para manter o estado de consciência exigido em casos específicos, não tem relação com a verdade da lei em si, que uma suposição, se persistida, se consolidará em fato. A certeza da verdade desta lei deve permanecer apesar da grande decepção e tragédia, ou mesmo quando você vê a luz da vida se apagar e o mundo inteiro continuar como se ainda fosse dia. Você não deve acreditar que, porque sua suposição não se materializou, a verdade de que as suposições se materializam é uma mentira. Se suas suposições não forem cumpridas, é por causa de algum erro ou fraqueza em sua consciência. No entanto, tudo o que Adão tinha, tudo o que César podia, você tem e pode fazer. Adão chamou sua casa de céu e terra.
César chamou sua casa de Roma, você talvez chame o seu ofício de sapateiro, 100 acres de terra ou o sótão de um estudioso. No entanto, linha por linha e ponto por ponto, seu domínio é tão grande quanto o deles, embora sem um nome bonito. Construa, portanto, o seu próprio mundo. À medida que você conformar sua vida com a ideia pura em sua mente, isso revelará sua grande proporção. Emerson. Capítulo 25. Fé. Milagre é o nome dado, por quem não tem fé, às obras da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. A própria razão da lei da suposição está contida nesta citação. Se não houvesse uma consciência profundamente arraigada de que aquilo que você espera tem substância e é possível de ser alcançado, seria impossível assumir a consciência de ser ou de tê-lo. É o fato de a criação estar concluída e de tudo existir que nos leva à esperança, e a esperança, por sua vez, implica expectativa, e sem expectativa de sucesso seria impossível usar conscientemente a lei da suposição. Evidência é um sinal de realidade. Assim, esta citação significa que a fé é a consciência da realidade daquilo que você assume, uma convicção da realidade das coisas que você não vê, a percepção mental da realidade do invisível. Consequentemente, é óbvio que a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. Na medida em que aquilo que você vivencia é a reprodução fiel do seu estado de consciência, a falta de fé significará o fracasso perpétuo em qualquer uso consciente da lei da suposição. Em todas as épocas da história, a fé desempenhou um papel importante. Ela permeia todas as grandes religiões do mundo, está presente em toda a mitologia e, ainda assim, hoje é quase universalmente mal compreendida. Contrariamente à opinião popular, a eficácia da fé não se deve ao trabalho de qualquer agência externa. É do início ao fim uma atividade da sua própria consciência. A Bíblia está repleta de muitas declarações sobre a fé, cujo verdadeiro significado poucos conhecem. Aqui estão alguns exemplos típicos. O Evangelho foi pregado a nós, assim como a eles, mas a palavra pregada não lhes aproveitou, por não estar misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4 versículo 2. Nesta citação, o nós e o eles deixam claro que todos nós ouvimos o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Obviamente, uma boa notícia para você seria que você alcançou o seu desejo. Isso está sempre sendo pregado a você pelo seu eu infinito. Ouvir que aquilo que você deseja existe e você só precisa aceitá-lo em consciência é uma boa notícia. Não misturar-se com a fé significa negar a realidade daquilo que você deseja. Portanto, não há lucro ou realização possível. Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco? Mateus 17 versículo 17. O significado de infiel foi esclarecido. Perverso significa virar para o lado errado, ou seja, a consciência de não ser o que se quer ser. Ser infiel, isto é, não acreditar na realidade daquilo que você assume, é ser perverso. Até quando ficarei com você significa que a realização do seu desejo depende da sua mudança para o estado correto de consciência. É como se aquilo que você deseja lhe dissesse que não será seu até que você deixe de ser infiel e perverso e passe a ser justo. Como já foi dito, retidão é a consciência de já ser o que você deseja ser. Pela fé ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ele resistiu, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11 versículo 27. Egito significa escuridão, crença em muitos deuses, causas. O rei simboliza o poder das condições ou circunstâncias externas. Ele é o seu conceito de si mesmo como já sendo o que você deseja ser. Perseverar como ver aquele que é invisível significa persistir na suposição de que seu desejo já está realizado. Assim, esta citação significa que, ao persistir na suposição de que você já é a pessoa que deseja ser, você se eleva acima de todas as dúvidas, medos e crenças no poder das condições ou circunstâncias externas, e seu mundo inevitavelmente está em conformidade com sua suposição. As definições de fé do dicionário.
A ascensão da mente ou compreensão à verdade, a adesão inabalável aos princípios são tão pertinentes que poderiam muito bem ter sido escritos com a lei da suposição em mente. A fé não questiona, a fé sabe. Capítulo 26. Destino. Seu destino é aquilo que você inevitavelmente experimentará. Na verdade, é um número infinito de destinos individuais, cada um dos quais, quando alcançado, é o ponto de partida para um novo destino. Visto que a vida é infinita, o conceito de um destino último é inconcebível. Quando entendemos que a consciência é a única realidade, sabemos que ela é o único criador. Isso significa que sua consciência é a criadora do seu destino. O fato é que você está criando seu destino a cada momento, quer você saiba disso ou não. Muitas coisas boas e até mesmo maravilhosas entraram em sua vida sem que você tivesse a menor ideia de que você foi o criador disso. No entanto, a compreensão das causas da sua experiência e o conhecimento de que você é o único criador do conteúdo da sua vida, tanto bom quanto mal, não apenas o tornam um observador muito mais aguçado de todos os fenômenos, mas através da consciência do poder de sua própria consciência, intensifique sua apreciação da riqueza e grandeza da vida. Independentemente de experiências ocasionais em contrário, é o seu destino ascender a estados de consciência cada vez mais elevados e trazer à manifestação cada vez mais as infinitas maravilhas da criação. Na verdade, você está destinado a chegar ao ponto em que perceberá que, através do seu próprio desejo, poderá criar conscientemente seus destinos sucessivos. O estudo deste livro, com sua exposição detalhada da consciência e da operação da lei da suposição, é a chave mestra para a realização consciente do seu destino mais elevado. Hoje mesmo comece sua nova vida. Aborde cada experiência com um novo estado de espírito, com um novo estado de consciência. Assuma o que há de mais nobre e melhor para si em todos os aspectos e continue nisso. Faz de conta. Grandes maravilhas são possíveis. Capítulo 27. Reverência. Nunca terias feito nada se não o tivesses amado. Sabedoria 11 versículo 24. Em toda a criação, em toda a eternidade, em todos os reinos do seu ser infinito, o fato mais maravilhoso é aquele enfatizado no primeiro capítulo deste livro. Você é Deus. Você é o eu sou o que sou. Você é consciência. Você é o Criador. Este é o mistério, este é o grande segredo conhecido pelos videntes, profetas e místicos ao longo dos tempos. Esta é a verdade que você nunca poderá conhecer intelectualmente. Quem é você? Que seja você, John Jones ou Mary Smith, é um absurdo. É a consciência que sabe que você é John Jones ou Mary Smith. É o seu eu maior, o seu eu mais profundo, o seu ser infinito. Chame como quiser. O importante é que está dentro de você, é o seu mundo. É esse fato que fundamenta a lei imutável da suposição. É sobre esse fato que a sua própria existência é construída. É esse fato que constitui a base de cada capítulo deste livro. Não, você não pode saber isso intelectualmente, não pode debatê-lo, não pode comprová-lo. Você só pode sentir isso. Você só pode estar ciente disso. Ao tomar consciência disso, uma grande emoção permeia o seu ser. Você vive com um sentimento perpétuo de reverência. O conhecimento de que o seu Criador é você mesmo e nunca o teria criado se ele não o amasse, deve encher o seu coração de devoção, sim, de adoração. Um vislumbre do mundo ao seu redor em qualquer instante é suficiente para enchê-lo de profunda admiração e sentimento de adoração. É quando o seu sentimento de reverência é mais intenso que você está mais próximo de Deus, e quando você está mais próximo de Deus, sua vida é mais rica. Nossos sentimentos mais profundos são justamente aqueles que menos conseguimos expressar e, mesmo no ato de adoração, o silêncio é nosso maior elogio. Agora chegamos ao final dessa grande obra de Neville Goddard. Se quiserem contribuir com meu trabalho, é só se tornar membro aqui do canal. Ficarei muito grata. Lembrando que o valor é bem pequeno, e vocês podem cancelar a qualquer momento.
Curtam e compartilhem nossos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.